Fala, pregador! Você sabe por que nós gostamos ou não de um pregador? Hoje eu quero falar sobre a forma como um pregador é percebido pelos seus ouvintes. Se você se interessou pelo tema, então fica comigo até o final e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Cláudio Miranda, você está no canal O Evangelho da Rede e este é mais um vídeo sobre a arte de pregar. Seja muito bem-vindo. Muito bem, eu queria estar conversando um pouco sobre como um pregador é percebido pelos seus ouvintes. As pesquisas têm mostrado que existem três grandes fatores que são responsáveis pela maneira como nós somos percebidos pelos nossos ouvintes, pela maneira como somos gostados ou não por aqueles que nos ouvem. A primeira delas, no aspecto visual, 55% responsável para fazer com que as pessoas gostem ou não de você como um orador, como um pregador. O aspecto vocal, como soamos, a nossa voz, 38% responsável para que alguém goste ou não de você como um pregador. E o aspecto verbal, que são as palavras, apenas 7%. Muito bem, do primeiro aspecto, o aspecto visual, eu já tenho um vídeo aqui na hashtag Fala Pregador, que eu gravei há algum tempo, que é Cuidado com a Aparência. Se você ainda não viu, olha lá, porque ele é a primeira parte dessa questão de como somos percebidos pelos nossos ouvintes. E hoje eu quero tratar a segunda forma, que é o aspecto vocal, o como soamos, que é responsável por nada menos do que 38% da possibilidade de alguém vir a gostar ou não do que você tem a dizer. É interessante isso, porque antes de que você diga qualquer coisa, de qualquer conteúdo, antes de que você mostre que sabe sobre o que vai falar, ou que tem um conteúdo interessante a entregar, você já determinou se as pessoas vão ou não gostar de você no abrir da sua boca, porque nós somos percebidos 38% por aquilo que nós chamamos de nosso aspecto vocal, ou seja, como nós soamos, como nós falamos, como chega a eles a nossa comunicação. Se isso é importante e é o segundo lugar dos aspectos que fazem com que a gente seja muito bem percebido e gostado pelos ouvintes, significa que a gente precisa tratar disso com importância. Não podemos simplesmente falar sem qualquer atenção, sem qualquer esmero, ou sem procurar dar a nossa voz, a maneira como nós falamos, a entonação e todas as coisas importantes que envolvem a comunicação do aspecto vocal, dar a ela um cuidado e uma atenção que merece, porque se você cuidar disso, você tem 38% mais chance de que alguém goste de você enquanto você comunica a mensagem. Não é gostar, por dizer, que legal, que bacana, ele é o cara, mas pelo fato de que só assim receberão a mensagem. Não é gostar, por simplesmente se sentir lisonjeado que alguém gostou de você, mas pelo fato de que quando as pessoas gostam e percebem bem você como orador, eles vão dar atenção ao que você fala. Ao contrário, se eles antipatizarem você de cara, de saída, no início de tudo, você já perdeu a oportunidade de ser ouvido, de ser acatado naquilo que você vai dizer, independentemente daquilo que você tenha a dizer. Então, 38% é muito importante, portanto, você deve cuidar extremamente da sua voz. Muito bem. Se a voz tem toda essa importância, ela é, na verdade, então, o seu cartão de visita. A primeira coisa que impressiona, como eu falei no outro vídeo que eu reportei você para ele, é a sua aparência. A primeira coisa que eles vão ver de você, vão conhecer de você, é a sua aparência. Mas a segunda coisa, e extremamente importante, é a sua voz, é como você soa. É como você se comunica. Se você se comunicar com eles com uma voz poderosa, isso vai impressionar de chegada.
Eles vão gostar de você de primeira, como nós costumamos dizer, porque gostaram da sua comunicação a partir de como você soa. Uma voz chata, por outro lado, perde o interesse dos seus ouvintes e predispõe eles a não ouvirem o que você tem para dizer, mesmo que o que você tenha para dizer seja muito importante, e você tenha coisas maravilhosas a ser dito, mas se você não sabe dizer isso de maneira atraente, de maneira que eles possam gostar e se deleitar, inclusive, você não será ouvido de forma alguma. Portanto, é muito importante, faça da sua voz o seu cartão de visita, o seu cartão de apresentação. Ah, pastor, mas eu não tenho uma voz tão privilegiada assim. A natureza não me brindou com uma voz poderosa, assim, de Cid Moreira. E como é que eu faço, então? Eu, lamentavelmente, tenho uma voz que não impressiona tão bem assim. Olha, meus amigos, uma coisa que eu tenho para lhes dizer, e isso é maravilhoso, é que a voz, ela é trabalhável, quase que totalmente técnica. Isso é muito importante a gente dizer, porque poucas pessoas sabem que a sua voz, ela é fruto de algo que você tem em sua mente. Muito mais do que as suas cordas vocais. As cordas vocais é um músculo, pode ser trabalhado. Portanto, uma série de coisas podem ser trabalhadas na sua voz, timbre, compasso, velocidade, tonalidade, volume, tudo isso pode ser trabalhado. Primeiramente, você tem que ter em sua mente a voz que você gostaria de ter, porque de fato nós passamos a reproduzir aquilo que nós imaginamos que seja a nossa voz. A nossa voz é nós que construímos. Por isso que os exercícios de voz, quando você vai aprender canto, podem transformar tão profundamente a voz de uma pessoa, porque a voz ela é trabalhável, é praticamente toda ela técnica. Você pode, mesmo que não tenha nascido aquele vozeirão, você pode praticar e transformar a sua voz em uma voz muito melhor, muito mais trabalhada. E não é preciso ser um vozeirão para que você tire bom partido da sua voz. Toda voz ela tem um limite, você precisa encontrar então aquela zona confortável para que você possa usar da sua voz de maneira mais bem aproveitada. É possível você construir uma voz melhor. Primeira coisa que você precisa fazer é que você tem que se ouvir. Você nunca irá trabalhar a sua voz e nunca irá melhorar a sua voz se você não se der o trabalho de se ouvir. Pega isso como uma dica. Um pregador precisa ouvir-se a si mesmo com uma certa frequência, com uma certa regularidade. E ouvir-se criticamente, ouvir para melhorar, ouvir para você perceber o que não é tão bom em você, aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que você precisa corrigir, porque boa parte da maneira como nós soamos pode ser corrigido a partir de cuidado, a partir de alguns exercícios simples. Então é muito importante isso. E quando você passa a se ouvir e passa a trabalhar a sua voz, você começa a adquirir e arrancar dela o melhor que ela pode dar. Coisas como, por exemplo, o volume. Você pode trabalhar a sua voz dando a ela mais ou menos volume, dependendo do que você quer dizer. Algumas coisas, elas requerem o quê? Uma ênfase, um volume maior, que você seja mais incisivo ao dizer. Você não pode dizer tudo do mesmo jeito, na mesma frequência, tudo no mesmo tom, tudo no mesmo volume. Isso fica aqueles discursos assim, cansativos, aqueles discursos sedativos, em que monótono. O que é monótono? É que num único tom, do início ao fim, o cara vai falando no mesmo tom, do início ao fim da sua mensagem, no final das contas vira essa chatice que ninguém quer ouvir. Ninguém aguenta um sermão de meia hora, o cara no mesmo tom. Logo, logo as pessoas o que acabam dormindo. Se você quer fazer sua plateia dormir, usa essa técnica. Monótono, um tom só. Agora, se você quer despertá-la, quer fazer com que ela acompanhe você, então varie um pouco aí na ênfase, dê mais volume naquela coisa que é mais importante e requer uma ênfase, mas também você pode diminuir a sua voz quando você quer chamar as pessoas para uma reflexão, para pensar, para refletir, alguma coisa que não exige tanta incisão assim, mas que você os chama para dentro, fazendo com que eles
possam refletir e pensar sobre o que você tem a dizer. Diminua, então, nesse caso, o volume, diminua também o ritmo e você trará eles junto com vocês para uma reflexão. É muito importante. Numa pregação, num discurso, há hora para tudo. A hora para aquele momento de levar a sua plateia junto com você para as alturas, mas há também aquele momento em que você tem que trazê-los de volta para dentro de si mesmo. Você deve literalmente conduzi-los a fazer uma reflexão. Isso é muito importante. A mensagem tem esses dois momentos. Você precisa trabalhar isso, então. Trabalhar na questão do volume, trabalhar na questão do tom e da inflexão. O que significa isso? Significa que você pode dizer não e você pode dizer não. É diferente ou não é? Quando você diz não, não quero isso. Quando você diz não, não quero isso. Você está comunicando muito mais quando você fala de maneira mais forte, mais incisiva, com essa entonação de voz. Então veja como é diferente. A mesma palavra, mas comunica outra coisa, porque eu dei mais força a isso, eu dei mais ênfase a isso, eu aumentei o volume, eu aumentei inclusive a tonalidade, a incisão com que eu disse a palavra. Isso é muito importante. O andamento e o ritmo. Você não pode pregar uma mensagem do início ao fim, no mesmo ritmo, no mesmo andamento, aquela coisa do cara que começa a gritar no início e termina no fim. Quem é que aguenta? Ninguém aguenta um sermão gritado do início ao fim. É preciso que você dê diferentes ritmos à sua mensagem. Há horas para você ser incisivo, falar mais rápido, mais forte e mais ligeiro na sua mensagem, contundente, mas há horas também que você precisa o quê? Diminuir o ritmo. Você precisa diminuir essa velocidade. Então é muito importante essa questão do andamento, do ritmo, da ênfase com que você diz e da atitude também. Algumas verdades, elas precisam ganhar uma atitude diferente na sua mensagem. Quando você vai afirmar alguma coisa, você tem que assumir o quê? Uma atitude de quem acredita naquilo, uma atitude de quem está afirmando e determinando isso. E em outros momentos, por exemplo, você vai assumir uma atitude mais intermediária em relação a isso, não vai ser tão incisivo assim. Mas quando você faz uma afirmação séria, contundente, definitiva, essas precisam ser feitas com uma afirmação realmente contundente, com uma ênfase e uma atitude diferenciada. Mostrar uma atitude mais forte nesse momento da sua mensagem. E uma coisa importante que eu preciso falar também é que as pausas é aqueles momentos em que você não verbaliza uma palavra, mas não quer dizer que você não está dizendo nada. Um silêncio pode valer por 1000 palavras. Um silêncio pode comunicar muito mais do que muitas palavras. Então, a pausa, o silêncio, ele tem o seu lugar na mensagem. Existe um momento, existe uma situação em que talvez uma pausa e um silêncio sejam mais poderosos do que qualquer palavra. Então é muito importante que você jogue também com esse recurso da comunicação, que é um recurso poderoso. E uma coisa importante, aprenda a se soltar. Se você quiser ser um bom comunicador da palavra de Deus, vai ter que aprender a se soltar. Aquelas pessoas que falam toda engessada, parados de início ao fim, que não se movimenta, parecem apenas lábios falando, dizendo algo, essa pessoa não vai comunicar nada. Você está vendo que desde o começo eu estou aqui com as mãos jogando, por quê? Porque o corpo fala. E é preciso que você fale não só com os lábios, mas fale com o corpo inteiro. Fale inclusive com os olhos. Tem um ditado que diz que os olhos são as janelas da alma. Eu costumo, por exemplo, quando estou falando, olhar claramente, diretamente para alguém, para alguns da plateia. Encará-los, olhar, porque os olhos comunicam. E é preciso que você fale com o corpo inteiro. Então você não pode ser aquela pessoa ali engessada, que nem um pinguim de início ao fim, falando apenas com os lábios. Não, fale com o corpo inteiro. Diga algo com toda a sua atitude corporal, com toda a linguagem corporal possível, com os recursos que você tem para comunicar bem a palavra de Deus. E outra coisa importante, respire corretamente. Respiração é muito importante. Vocês já viram pregadores que estão ali gritando, botando literalmente, como nós costumamos dizer, os bofes para fora, e que eventualmente chega num ponto de uma frase em que já não tem mais força, não tem mais ar, porque não está respirando corretamente. É preciso aprender a encher o diafragma, encher os pulmões de ar, para ter força, para terminar uma frase, para que a comunicação fique
melhor, com uma entonação melhor, que você consiga chegar até o final das frases com vigor. Então é muito importante isso, especialmente aqueles pregadores que gostam de gritar demais, eles acabam perdendo o momento e a hora certa da respiração e às vezes não conseguem terminar as palavras, não conseguem terminar as frases antes que ele conseguisse comunicar inteiramente aquilo que ele pretendia com uma determinada frase. Então lembre-se disso, aprenda a usar a respiração, a encher os pulmões para que você tenha a força de conseguir projetar uma frase inteira e não precisar tomar ar no lugar errado da frase. Isso é muito importante. Bom, essas são as dicas que eu tenho para o vídeo de hoje em relação à sua voz. A sua voz, lembre-se, é o seu cartão de visita. Você pode usá-la de maneira a contribuir para uma boa comunicação. Você pode, sem dúvida, afundar a sua mensagem pelo fato de não usar adequadamente a sua voz. Então, treine isso, aprenda, não é pecado nenhum você treinar, melhorar, você fazer exercícios, não tenha medo disso. Algumas pessoas pensam que o pregador tem que simplesmente se levantar e sair pregando. Nada disso, isso aqui também é técnica. Você pode e deve se treinar e fazer exercício para melhorar em tudo o que você puder, para que você se torne um comunicador mais excelente da palavra de Deus. Pois bem, esse era o vídeo de hoje, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o próximo, quando eu vou falar sobre a comunicação verbal. Não esqueça de ver o outro vídeo, o primeiro, falando a respeito de como nós somos percebidos, que está intitulado Cuidado com a Aparência. Procura aí na hashtag Fala Pregador e você vai encontrá-lo, assista, é muito importante. Mas antes de eu ir definitivamente, eu queria pedir para você que gostou do vídeo, deixa o seu like aí, você que é novo aqui, por favor, se inscreva no canal, faça também um comentário embaixo, como eu tenho dito sempre nos outros vídeos. É muito importante que a gente possa fomentar uma comunidade daqueles que amam a pregação e a palavra de Deus e assim trazer para a rede bom conteúdo nesse sentido. Que Deus abençoe você. Fica com Deus, um grande abraço.